Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos ler a palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23. Vamos ler até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a visão dos vencedores. Sabemos que nem todos têm esta visão de vencedor. E estamos olhando ao longo da Bíblia algumas histórias que nos mostram essa diferença. Nós já falamos aqui sobre Abraão e Ló e trouxemos o contraste de 2 visões tão distintas. Enquanto um olha para a promessa, para a fé, pela fé, o outro olha aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Falamos também sobre os espias que foram ali olhar a terra de Canaã, e vimos o contraste entre Josué e Calebe e outros 10 espias, que embora estivessem vendo as mesmas coisas, embora estivessem se deparando com as mesmas situações, mas trouxeram relatos tão diferentes para o povo de Israel. E hoje nós vamos olhar, irmãos, para a história de Moisés. Quem nunca ouviu falar de Moisés? Desde criança, aqueles que frequentam a igreja, a escolinha, a gente aprende a história de Moisés. O menininho que foi colocado no cestinho. E nesta noite, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Moisés, porque Moisés era um desses homens que tinha a visão de vencedor. E nós vamos meditar na vida dele, acontecimentos da vida de Moisés, para que a gente possa aprender um pouquinho para a nossa própria vida também. Moisés, ele foi filho de um homem da tribo de Levi, chamado Arão, que se casou com Joquebede. Eles tiveram 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Moisés era o mais novo. Isso está lá em Números capítulo 26 e verso 59. E embora Moisés fizesse parte dos filhos de Israel, de uma das tribos de Israel, mas Moisés nasceu na terra do Egito. Quando os filhos de Jacó desceram para morar no Egito, quando José era o governador ali, eles permaneceram durante um bom tempo na terra do Egito. E eles se multiplicaram sobremaneira. E acontece que depois de José morrer e passar um tempo, assumiu um reino
um faraó que não conhecia a história de José. E quando este faraó viu a quantidade de hebreus que havia na terra do Egito, ele temeu. Ele disse: esse povo, em uma guerra, eles podem se voltar contra nós, eles podem apoiar os nossos inimigos. E este faraó então decidiu escravizar esta multidão, este povo, essa nação que estava morando ali no Egito. E eles então se tornaram escravos. E mesmo sendo escravizados, a Bíblia diz que Deus continuava abençoando este povo e multiplicando a sua descendência. E quando o faraó vê que a escravidão não está impedindo o crescimento desse povo, ele faz um decreto. Ele ordena que todos os meninos, homens, que nascessem dos hebreus, deveriam ser jogados no rio Nilo para morrer. E a Bíblia diz então que Arão e Joquebede tiveram Moisés nessa época. E eles então não quiseram obedecer à ordem do rei, e por 3 meses eles conseguiram esconder a criança. Mas a criança foi crescendo, e eles já não conseguiam mais escondê-lo. Então Joquebede, a mãe de Moisés, ela faz um cesto de juncos, ela betuma esse cesto e coloca Moisés dentro dele, ainda um bebezinho de 3 meses, e coloca aquele cestinho nas margens do rio Nilo. A Miriam, a irmã de Moisés, ficou de longe, vendo o que poderia acontecer com Moisés. Depois de um tempo, desce para se banhar nas águas do Nilo a filha de Faraó. Ela desce com as suas servas, e quando ela está se banhando nas águas do Nilo, ela vê aquele cestinho de juncos. E quando ela abre aquele cestinho, ela vê aquela criança chorando, e ela se compadeceu. Embora ela soubesse que aquela criança era filho dos hebreus, e que o seu pai tinha dado uma ordem para matar todos os meninos, no momento em que ela viu Moisés chorando naquele cestinho, o seu coração se sensibilizou. Nesse tempo, então, a Miriam chega para ela e diz para ela: escuta, a princesa não quer que eu encontre alguma das mulheres hebreias para que possa amamentar essa criança e cuidar dele? A princesa diz: sim, eu aceito essa sugestão. E a Miriam foi correndo para a casa da mãe dela e disse: mãe, a princesa quer alguém para amamentar o Moisés. E a princesa então diz para Joquebede: você vai cuidar deste menino durante um tempo, você vai amamentá-lo, e eu vou pagar um salário para você cuidar dele. A Joquebede então leva Moisés para sua casa, e ela vai criar Moisés até que ele seja desmamado, e então ela entrega Moisés para a princesa, para a filha de Faraó. Em Atos capítulo 7 e verso 22, num discurso ali de Estevão, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo a este servo de Deus, ele escreve dizendo que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e obras. Ou seja, Moisés, depois de ser amamentado e ter ali as primeiras instruções da sua mãe Joquebede, ele foi levado para o palácio do faraó. E ali no palácio ele teve a melhor educação. Moisés, ele teve uma preparação, porque ele poderia ser o sucessor do reino do Egito. Atos 7, 23, a Bíblia também nos diz que quando Moisés completou 40 anos, ele foi visitar os seus irmãos. Veja, ele permaneceu no palácio dos 3 meses, ou aliás, depois de ser desmamado, até os 40 anos de idade. E com 40 anos, ele sai para visitar os seus irmãos que estão ali na terra do Egito.
E naquele passeio, ele vê um egípcio espancando um hebreu. E ele, como tinha sangue hebreu, ele decide defender aquele homem que está sendo espancado. E ele matou aquele egípcio e o enterrou na areia. Mas Faraó ficou sabendo disso. E quando Faraó ficou sabendo do que Moisés havia feito, ele tentou matar Moisés. E Moisés então ele foge. E ele fugiu para a terra de Midian. Por que Moisés foi para Midian? Porque Midian era meio que parente de Moisés. Distante, mas era. Porque Midian era um dos filhos de Abraão, que ele teve com Quetura, uma mulher com quem Abraão se casou depois da morte de Sara. Então, tanto Moisés quanto o povo de Midian eram filhos de Abraão. As mães eram diferentes, mas eram o mesmo pai. E Moisés então vai para Midian. E ali em Midian, Moisés conhece, se casa com uma jovem chamada Zípora. Zípora era uma das 7 filhas de Jetro. E Moisés permanece ali em Midian durante vários anos, onde ele foi pastorear os rebanhos do seu sogro. Um dia, quando Moisés apacentava o rebanho de Jetro lá no Monte Horebe, ou outras versões dizem o Monte Sinai, ele viu uma sarça, um arbusto do deserto, que ardia, que queimava, mas ele não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque ver um arbusto queimar no deserto é normal, mas ver um arbusto queimando e não se consumindo não era normal. E Moisés então vê aquilo, e aquilo chama a atenção, e Moisés diz: eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz dizendo para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nesta época, Moisés estava com 80 anos de idade. E foi nessa ocasião que o Senhor então convocou Moisés para voltar ao Egito, para tirar o povo de Israel que estava escravizado ali. Sabemos, irmãos, que Moisés se apresenta a Faraó juntamente com seu irmão Arão, e depois de Deus enviar as 10 pragas sobre a terra do Egito, Faraó permitiu que este povo saísse daquela terra. Moisés então conduziu aquela multidão pelo deserto por mais 40 anos. Irmãos, em Deuteronômio capítulo 34, verso 7, a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Então é uma curiosidade na vida de Moisés. A vida de Moisés se dividiu em 3 fases. 40 anos ele ficou no palácio de Faraó. 40 anos ele ficou em Midian. E 40 anos ele conduziu o povo no deserto. Foram 3 ciclos de 40 anos em que Moisés viveu de forma bem distinta, um período do outro. E quando Moisés então conduz esse povo, irmãos, pelo deserto, nesses 40 anos, em algumas dessas situações difíceis que o povo enfrentou ali no deserto, levou o povo a desejar voltar para o Egito. Por exemplo, em Êxodo 14 e no verso 12, diante do Mar Vermelho, quando eles viram os carros de Faraó vindo atrás deles, e o Mar Vermelho que estava diante deles, este povo disse para Moisés: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Veja, o povo está diante de uma dificuldade, e o povo diz para Moisés: Moisés, seria melhor se a gente tivesse ficado no Egito, do que morrer aqui nesse deserto. Mas Deus deu livramento,
Conhecemos a história, Deus abriu o mar e o povo de Israel atravessou a pé enxuto. E quando os carros e cavaleiros de Faraó vieram para atravessar o mesmo mar vermelho, as águas se fecharam sobre eles e eles pereceram naquele mar. Mais adiante, lá em Êxodo capítulo 17, quando eles chegaram em Refidim, a Bíblia diz que eles chegaram naquele lugar e não havia água para o povo beber. Novamente, eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E eles disseram: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Deus então faz sair água da rocha. E todo o povo bebe daquela fonte. Eles continuam. Em Números capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz que Deus estava mandando maná todos os dias para alimentar o povo. Mas o povo começou a reclamar por causa do maná. E o povo disse para Moisés: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. E aqui nós só temos esse maná. Deus então enviou carne para o povo, enviou codornizes, e eles puderam saciar o desejo de comer carne. Chegamos em Números capítulo 14, verso 3, quando os espias voltaram da terra do Egito, da terra de Canaã, trazendo o relato da terra, trazendo o fruto da terra, e eles disseram: olha, a terra é boa, mas tem gigantes. E aí, irmãos, o povo diz de novo para Moisés: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Irmãos, e o que me chama a atenção aqui, nessa situação e nessa atitude da multidão, é que toda aquela multidão, todos, sem exceção, haviam nascido escravos e vivido escravos no Egito durante toda a sua vida. Eles não haviam experimentado os tempos de glória quando José era governador. Eles não haviam experimentado a terra de Gozém, ou a melhor terra do Egito, quando José era governador. Eles experimentaram a escravidão, eles nasceram escravos, eles cresceram escravos, eles haviam sido escravizados durante toda a vida. Agora eles estão livres, eles estão caminhando por um deserto, e mais do que isso, eles estão caminhando em direção a uma terra que será deles, e que eles vão ter essa terra por um presente de Deus para eles. Mas qual é a reação deste povo diante dos problemas? Eles estão desejando voltar para o sofrimento. Sabe por que, irmãos, eles queriam voltar para o Egito? Porque a sua visão estava presa no passado, e a visão estava presa nas dificuldades do presente. Eles não conseguiam enxergar nada no futuro. A visão deste povo estava presa no fracasso da escravidão. E agora, diante das dificuldades que eles estão enfrentando, eles estão dizendo: nós vamos fracassar de novo. E eles não conseguem ver além dessa situação. Eles não conseguem enxergar as promessas que Deus havia feito. Eles não conseguem enxergar uma terra prometida que está além da visão do seu olho natural. Eles não conseguem ver isso. Por isso eles estão desejando voltar. Mas quando nós olhamos para Moisés, irmãos, Moisés, como eu disse, viveu no Egito os seus primeiros 40 anos. Mas Moisés não viveu nem um dia como escravo. Moisés, ele foi criado no palácio. Moisés tinha os melhores mestres. Moisés vestia as melhores roupas. Moisés se alimentava dos melhores manjares. Moisés desfrutava de todo o conforto que o palácio de Faraó poderia lhe oferecer. Moisés tinha servos e servas ao seu dispor. Então a vida de Moisés no Egito foi bem diferente da do povo.
E Moisés está agora se deparando com as mesmas dificuldades do povo. Moisés está diante da situação do Mar Vermelho, Moisés está diante da situação em Refidim, Moisés está diante da situação do maná, Moisés está diante de tudo aquilo que o povo de Israel estava enfrentando. Moisés também estava enfrentando. Mas você não vê em uma situação sequer Moisés dizer: eu quero voltar para o Egito. Veja, não é contrastante essas duas visões? Um povo que só sofreu no Egito está diante de dificuldades e quer voltar para o Egito. Moisés, que só viveu bom no Egito, agora diante das dificuldades ele está dizendo: vamos seguir adiante, porque há uma terra para ser conquistada. Moisés, irmãos, poderia ter desejado voltar ao menos para Midian. A vida de Moisés nos 40 anos que ele viveu lá em Midian foi melhor do que a vida dos hebreus no Egito. Ele pastoreava os rebanhos do seu sogro, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele possuía ali as terras do seu sogro. A vida de Moisés em Midian era melhor do que a do povo hebreu. E Moisés também nunca falou em voltar para Midian. Por quê? Porque a visão de Moisés está para frente. Moisés não está olhando para trás, Moisés está olhando para frente. Moisés está olhando para a promessa que Deus havia feito na vida dele. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 24, o texto que lemos aqui. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios. A NVI diz assim: ele preferiu isso do que usufruir de prazeres do pecado durante algum tempo. Nós dissemos aqui, em outra ocasião, que tudo aquilo que os nossos olhos naturais veem é passageiro. E a Bíblia aqui está confirmando que Moisés, ele prefere ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios, temporários. Amado, se Moisés tivesse preferido ficar no palácio de Faraó, ele poderia chegar a ser o faraó. Ele poderia chegar a ser um rei do Egito. Mas Moisés preferiu abrir mão de tudo isso. Por quê? Porque ele estava olhando para uma recompensa maior. Ele estava olhando para algo maior que os olhos naturais não conseguem ver. Moisés estava olhando aquilo que Deus havia prometido. Ele ainda não havia estado na terra de Canaã. Ele não sabia ainda como era a terra. Mas em momento algum ele está desejando voltar, porque ele está dizendo: o que Deus tem para nós é melhor do que o Egito pode oferecer. O que Deus tem para nós é muito melhor do que os prazeres que o Egito possa nos oferecer. Moisés, irmãos, ele é uma figura de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 8, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E na semelhança dos homens, ele foi obediente até a morte. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Veja, irmãos, a figura de Moisés aqui, a pessoa de Moisés é uma figura de Cristo. Moisés saiu do palácio de Faraó para sofrer com o povo, para trazer libertação para o povo. Jesus deixou a glória do Pai, o reino de Deus, o trono que ele estava sentado, esvaziou-se a si mesmo para sofrer as nossas dores. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele fez tudo isso porque, por amor, para nos libertar de uma escravidão também, que era a escravidão do pecado. Quando a Bíblia fala da nossa vida
anterior ao Evangelho, a conhecermos o Evangelho e a sermos transformados pelo Evangelho, a Bíblia diz, irmãos, que nós estávamos escravizados pelo pecado. Nós éramos como os hebreus, escravizados. Mas Jesus saiu do seu trono, desceu essa terra, se tornou como um de nós, sofreu as nossas dores, pagou as nossas dívidas, para que nós pudéssemos ser livres. E aí eu pergunto para você, e como nós estamos reagindo diante disso? Quando nós nos deparamos, irmãos, com impossibilidades diante de nós, como a gente tem reagido? Será que nós temos tido a visão de Moisés? Ou será que nós estamos tendo a visão do povo hebreu? Será que quando a gente se depara com um problema e uma dificuldade, a gente diz, Senhor, por que o Senhor me trouxe até aqui para me matar? Por que o Senhor me trouxe até aqui se eu não vou conseguir seguir adiante? Se os inimigos agora vão me derrotar? Será que nós estamos agindo com a visão de um vencedor? Ou nós estamos presos também aos fracassos do passado? E estamos presos às impossibilidades que estão diante de nós? Quando vem uma luta, quando vem uma enfermidade, quando vem uma adversidade, como nós estamos reagindo? O que nós estamos dizendo? O que a nossa boca está professando? Será que nós estamos com vontade de voltar atrás? Será que nós estamos com vontade de desistir? Será que nós estamos com vontade de desanimar? Ou a nossa visão está movida pela promessa de Deus? Como nós estamos reagindo diante dessas situações? Nós estamos olhando para frente, assim como Moisés, nós estamos olhando para as promessas que Deus fez. A Bíblia diz aqui em Hebreus 11:26, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Veja, irmãos, que coisa. Moisés, ele sabia que a decisão que ele tomou de sair do palácio ia trazer sofrimento, ia trazer perseguições, ia trazer dificuldades. Ele iria enfrentar adversidades no deserto, mas mesmo assim, ele considerou isso uma riqueza maior do que os tesouros que havia no Egito. Por quê? Porque Moisés não estava com seus olhos presos nas dificuldades, mas Moisés estava com os olhos presos na promessa. Moisés não estava olhando para as impossibilidades que estavam diante dele, as dificuldades que o povo estava enfrentando, mas Moisés estava olhando adiante, Moisés estava olhando para a promessa que Deus havia feito, de uma terra que mana leite e mel, de um lugar onde eles poderiam desfrutar da liberdade que Deus havia lhes dado. Veja o que Paulo diz em Romanos 8:18, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Toda e qualquer situação, irmãos, de dificuldade e aflição que nós passamos nesta vida, não é para se comparar com a glória que um dia será revelada em nós através de Cristo Jesus. Ainda que atravessemos, irmãos, essas dificuldades, ainda que atravessemos, irmãos, essas impossibilidades, ainda que atravessemos momentos de dor na nossa vida, nossos olhos precisam enxergar além disso. Nós precisamos ter essa visão de vencedor e olhar para diante de nós, olhar para aquilo que nos aguarda, uma vida eterna, a esperança da glória, o galardão que Deus nos dará, a cidade celestial, a Canaã celestial. Essa é a visão que nós precisamos ter. Mesmo quando estamos atravessando em vales escuros, nós precisamos estar com os nossos olhos postos na promessa que Deus nos fez, que é a de um dia estarmos com Ele por toda a eternidade. Em Hebreus 11:27, a palavra de Deus ainda diz: Moisés perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés via aquele que é invisível. Eu não sei explicar isso, irmãos, mas a Bíblia diz em Êxodo 33:11,
que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus porque Deus é espírito, mas Moisés teve uma visão espiritual de Deus e da face de Deus. De maneira que Deus falava com Moisés face a face. Uma determinada situação, quando Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, Deus chamou os três e disse assim: olha, Miriam e Arão, se há profeta aqui no meio de vós, eu me revelo a eles através de visões, eu falo com eles através de sonhos, mas com Moisés não é assim. Com meu servo Moisés, eu falo face a face. Moisés perseverou, porque via aquele que é invisível. Irmãos, só há uma maneira de nós perseverarmos na nossa vida. Se nós ficarmos olhando com os nossos olhos naturais, nós só vamos ver dificuldades. Se nós olharmos só com os nossos olhos naturais, nós só vamos ver impossibilidades. Se nós olharmos apenas com os olhos naturais, nós só vamos enxergar derrotas e fracassos. Mas se nós olharmos com os nossos olhos da fé, nós vamos enxergar algo que está além da visão natural. Nós vamos enxergar algo que está além da visão humana. Nós vamos ver a glória de Deus. Sabe por que Moisés nunca desejou voltar para o Egito? Porque Moisés viu a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus não se ilude com a glória do mundo. E aquele que tem visão de vencedor é aquele que vê a glória de Deus. E quando você vê a glória de Deus, a glória do mundo se torna algo tão irrisório, algo tão sem importância, algo tão sem valor. É por isso que Paulo está dizendo: tudo que eu passo nessa vida não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Moisés viu a glória de Deus. Qual tem sido a nossa visão, irmãos? Mesmo em meio às dificuldades da vida, você tem conseguido enxergar aquilo que os teus olhos naturais não veem? Quando você se depara com uma situação difícil, você tem conseguido olhar para as promessas de Deus e renovar as suas forças na promessa de Deus? Ou você tem olhado para o problema e tem se abatido? Você tem olhado para as dificuldades e tem se desmotivado? Você tem olhado para as lutas e tem ficado em situação de depressão? Como está a nossa visão? Você tem conseguido enxergar a cidade que nos aguarda? Através da Bíblia, quando você lê sobre a Nova Jerusalém, você consegue enxergar que é para esse lugar que nós estamos indo? Quando você olha esse mundo de injustiças, quando você olha para esse mundo de crimes, quando você olha para esse mundo de egoísmo, esse mundo de insensibilidade, você consegue ver a Nova Jerusalém que está diante de nós. Você consegue ver a Nova Jerusalém, que é a cidade para onde nós estamos indo. Você tem conseguido experimentar a presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades. No seu momento de oração, no seu momento a sós com Deus, você tem conseguido falar com Deus e sentir a glória de Deus? Se você tem conseguido, amém, persevere. Mas se você não tem conseguido ver o invisível, a sugestão que eu te dou é: vai para a Bíblia, leia a Bíblia, creia no que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se nós olharmos, irmãos, para a Bíblia, nós vamos ter a revelação, o vislumbre daquilo que nos aguarda. Deus nos revelou no Apocalipse a cidade para onde estamos indo.
Ele diz que nessa cidade não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá morte, não haverá pragas, não haverá enfermidade, não haverá injustiça, mas o justo juiz reinará sobre a nova Jerusalém. Ele será a nossa luz, Ele estará conosco, Ele governará com justiça, e ali não haverá mais nenhum desses tipos de sofrimento que nós passamos aqui. E alguém lê a Bíblia e diz: mas como você crê nisso? Eu creio porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Independente de eu acreditar ou não, aquilo que está na Bíblia vai se cumprir. Muito daquilo que a Bíblia registra já aconteceu, e aconteceu de acordo com aquilo que está escrito, e muitas coisas nós ainda estamos aguardando, como novos céus e nova terra. Nós estamos aguardando a nova Jerusalém, é para lá que nós estamos indo. Então, quando deparamos com as dificuldades dessa vida, irmãos, nós precisamos ter uma visão de vencedor como Moisés, não ficar preso ao Egito, lá ao passado, não ficar preso com o nosso olhar nas impossibilidades que estão diante de nós, mas nós precisamos olhar à frente e olhar para o invisível. Nós precisamos enxergar o invisível, e a Bíblia nos deixa claro que aquilo que Deus preparou para nós vamos desfrutar um dia. Os olhos naturais não conseguem ver, mas através dos olhos espirituais nós podemos enxergar este lugar para onde nós estamos indo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Moisés não estava preso ao passado. Moisés não estava preso às dificuldades do presente. Mas Moisés tinha a visão de um vencedor. Ele estava olhando para as promessas que estavam à frente. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento da palavra nesta noite. Se os teus olhos naturais estão enxergando situações tão difíceis, não se prenda a isso. Vá para a Bíblia. Se alimente da promessa de Deus. Se alimente da palavra de Deus, e a sua visão vai mudar. Não fique preso às declarações dos nossos governantes, dos especialistas. Não. Olhe para aquilo que a Bíblia nos revela, e a nossa visão vai se expandir além daquilo que os olhos naturais podem ver. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante da Tua palavra, Senhor, e Te louvamos, ó Pai, pelo exemplo na vida de Moisés. Senhor, um homem que passou por adversidades desde o seu nascimento, mas um homem que conseguia enxergar com a visão de vencedor. Um homem que conseguia enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Um homem que estava no deserto, mas estava vendo Canaã. Um homem que estava se deparando com momentos de escassez, mas que estava vendo, Deus, aquilo que o Senhor havia preparado para eles. Senhor, que nós possamos também colocar os nossos olhos, ó Deus, nas Tuas promessas. Que nós possamos, ó Deus, deixar de olhar para as dificuldades e as impossibilidades que estão diante de nós, e que possamos, ó Deus, ter a nossa visão nas promessas do Senhor, que são invisíveis aos olhos naturais. É por isso que o homem natural não consegue entender, Senhor, a Tua palavra, porque ele não consegue crer na Tua palavra, mas nós cremos que a Tua palavra é viva e poderosa, e por isso nós cremos que tudo que nela está escrito, nós vamos viver, ó Deus, essas promessas nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, abra, Senhor, a visão daqueles que não têm conseguido enxergar essas gloriosas promessas, ó Deus, na Tua palavra. Senhor, abre, Senhor, o entendimento. Abra, Senhor, Deus, a nossa mente, para que nós possamos enxergar além. Pai, no nome de Jesus, conduza as nossas vidas
de vitória em vitória, no nome do Senhor. Te damos graças, Senhor. Toca nesta vida, Senhor, que precisa agora de um milagre. Toca nesta vida agora, Senhor, que precisa de uma cura. Esta vida que talvez esteja num leito, Senhor, de enfermidade. Traz, Senhor, cura, traz saúde, traz restauração. Esta vida que está num presídio, esta vida que está numa casa de recuperação, esta vida, Senhor, que está, Senhor, talvez numa sarjeta, traz, Senhor, restauração, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus, amém.